Fala pessoal aí do sétimo ano, Colégio Domus, aqui é o professor Rômulo, professor de História. Nossa videoaula dessa semana não vai ser como as anteriores, vocês não verão a minha imagem, vocês vão ficar com a imagem dos slides, né, com as imagens que eu coloquei ali, enfim, com o texto que eu elaborei, resumi aqui para vocês, enquanto eu vou explicando. Então vocês vão ouvir a explicação, mas vocês não me verão e verão essas imagens. É uma maneira aí de modificar um pouco a estratégia para ver se funciona bem. Nossa aula hoje vai ser sobre as monarquias nacionais de novo, né? A terceira aula sobre as monarquias nacionais, fechando esse tema e fechando também a apostila. Tá? Então, subtítulo Todo Poder ao Rei. Então nós vamos entender como que as monarquias nacionais elas foram se convertendo em um estado absolutista, né? Onde todo o poder fica concentrado no rei. Então essa é a terceira videoaula de história do sétimo ano. E espero que vocês consigam acompanhar bem aí a explicação. Então vamos dar início à aula. Nosso período agora ali se passa entre o século XV e XVII, lembrando que esse movimento de mudança do período medieval para o período moderno, esse movimento de transição do feudalismo para as monarquias nacionais, que é o que a gente está estudando, ele começou lá no final do século XIV, meados do século XIV, e vai se desenvolvendo até se consolidar, se concretizar, se confirmar no século XVII. Tá? Então nós estamos no final aqui desse período, desse processo. Tá bom? E o que acontece na Europa ocidental nesse momento? Acontece, primeiro, a diminuição da produção de alimentos, né? Ocorre uma queda na produção de alimentos, aumenta a fome e o número de guerras, de conflitos. Esses são os fatores que, combinados, eles vão começar a mobilizar, a alimentar essa ideia de concentração do poder na figura do rei, porque a sociedade então começa a criar um caos, uma desestabilidade, uma crise, né? Uma situação de insegurança nas pessoas, uma situação de incerteza, uma situação de caos. Então é preciso organizar. E quem que vai organizar isso? O rei. O rei com todo o poder para ele, é ele que vai então dominar e consertar esse problema todo. Daí surgem as teorias, então, sobre a concentração do poder na figura do rei. Né? Essas teorias elas são elaboradas por filósofos, teólogos e juristas da época. Filósofos são pensadores, né? Vocês não estudaram ainda filosofia, mas é uma disciplina que vocês vão ter no ensino médio e que trabalha com pensamento, com reflexões sobre várias coisas, inclusive sobre formas de política, formas de organização política, né, que é o que vai envolver a concentração do poder na figura do rei. É uma teoria filosófica sobre política. Os teólogos, né, que são aqueles ligados à religião, mas como nós já vimos, né, a igreja e o Estado e o rei, né, a realeza, eles vão ter um vínculo, né, uma aproximação muito grande. Então os teólogos também interferem, acabam interferindo, né, e oferecendo propostas nesse sentido. E os juristas são aqueles que trabalham com as leis, que pensam sobre as leis, sobre a essência das leis, daquilo que é justo, daquilo que deve ser estabelecido como lei. Né? Então, essas serão as teorias que serão propostas por essas pessoas, esses pensadores, esses estudiosos, filósofos, teólogos e juristas da época, para tentar justificar, isso que é importante entender. Eles vão tentar justificar, né, e explicar por que é necessário a concentração do poder na figura do rei. Bom, nesse slide, então, agora nós vamos ver os principais filósofos, juristas, teólogos que vão tentar pensar essas teorias do porquê que o rei tem que ter o poder todo concentrado nele. O primeiro é o Jean Bodin, depois o Jacques Bossuet e, por fim, o Thomas Hobbes. O Jean Bodin e o Jacques Bossuet, eles são teóricos daquilo que se chama do direito divino, ou seja, para eles, o poder do rei vinha de Deus. Por isso que o rei tinha que ter o poder todo para ele, porque o rei é como se fosse um representante de Deus na terra. Portanto, né, abaixo de Deus
vem o rei, a figura do rei. Por isso todo mundo tem que obedecer ao rei. Por isso o rei, ele tem que ter todo o poder. Porque o seu poder vem de Deus. Ele é como se fosse um mensageiro, um enviado mesmo de Deus para conduzir aqui na terra, para governar as pessoas, para estabelecer a ordem, né, a paz e tudo mais. Então, esse vínculo, né, da figura do rei com Deus, ou seja, como se o rei fosse um representante de Deus na terra, isso é chamado de teoria do direito divino. Né? Isso vai ajudar a estabelecer, essas ideias vão ajudar a confirmar, a fixar a ideia do absolutismo, do poder absoluto do rei. E por que o rei tem que ter o poder absoluto? Simples, porque o seu poder não emana dele, emana de Deus. É Deus quem quem o envia e o coloca nessa condição. E, portanto, todos temos que obedecê-lo. Porque abaixo de Deus vem o rei. Thomas Hobbes, ele vai num sentido um pouco diferente disso. Por quê? Porque o Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, que o poder, né, absoluto do rei não vem de Deus, mas vem do próprio povo, que se reúne num pacto social, num acordo, para acabar com uma situação de violência que ele vê, né, no estado de natureza, que é o que ele chama o estado em que nós vivemos. Então, basicamente, para o Thomas Hobbes, se nós vivêssemos por nós mesmos, nós entraríamos numa situação de violência, de caos, que é o que se vivia na época. Por isso é preciso um poder central, forte, que tenha todo o poder de controlar e de organizar isso, na figura do rei. Né? É chamada de teoria contratualista. Por quê? Porque a ideia de contrato estava relacionada à ideia de pacto, que tem a ver com esse acordo. Né? O Hobbes não vai ser o único filósofo, né, e teórico contratualista. Vão ter outros dois, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, mas eles não são tão importantes porque eles vão vir bem depois já, né, mais lá para o século XVIII, então eles não têm tanta importância nesse contexto. Mas esses três têm o Jean Bodin como o Jacques Bossuet, dizendo, olha, o poder do rei vem de Deus. E o Thomas Hobbes dizendo, olha, o poder absoluto do rei se deve a uma situação de violência que nós iremos acabar entrando. Então, nós precisamos nos organizar e entregar esse poder ao rei. Dizer, olha, nós vamos nos submeter ao seu poder, porque nós não conseguimos dar conta sozinho. Então, o próprio povo é que estabelece esse poder absoluto através do pacto social. Bom, e vai ser então apoiado nessas teorias, né? Apoiados nessas teorias, e aí eu quero fazer um parênteses muito importante sobre a questão das teorias. Muitas vezes a gente diz, são só teorias, mas são essas teorias, né, esses pensamentos, essas reflexões, que são muito bem construídas, são complexas, feitos livros e vários anos de meditação para se chegar nisso, tá? São essas teorias que dão suporte, né, que embasam, né, que ajudam a justificar uma certa situação real que passa a existir de fato, né, uma situação política, uma situação ética. Então é muito importante dar atenção para essas teorias, justamente por quê? Porque são elas que vão ser usadas depois pelos reis, né, para convencer a todos de que eles têm que ter realmente o poder. Né? Então a sociedade ela vai sendo convencida também por essas teorias, né, de que o rei realmente precisa ter o poder todo concentrado. E aí passa a concentrar cada vez mais o poder em suas mãos, né, colocando ele no centro. E com essa concentração do poder vem a ampliação dos exércitos, né? Eles vão ampliar os exércitos, os reis ampliam os exércitos, porque não existe poder sem um exército forte, né? O poder militar, o poder do rei está muito relacionado ao poder militar que ele tem, a capacidade de defender a si próprio, seus próprios interesses, defender seu território das invasões. Então, para um rei ter um poder absoluto, ele precisa ter um exército forte, bem consolidado, bem armado, bem treinado. Então, a ampliação dos exércitos, né, e do investimento em exército, nesse ponto é importante. Bom, depois também tem o aumento dos impostos, né, que eles vão aumentar os impostos e vão ser pagos todos para o rei.
Eles vão acabar, como nós já falamos em outras aulas, com os direitos dos senhores feudais. Ele vai, na verdade, acabando com essa ideia de senhores feudais. Não vai existir mais senhores feudais. Eles serão os únicos reis, né, os únicos que vão mandar ali, ter poder naquele território e receber os impostos e tudo mais, e ter exército, ninguém mais vai ter. Acabam com os direitos, né, dos senhores feudais. Então, colocam fim à relação de suzerania e vassalagem. Lembra que eu falava... Nossa, isso faz bastante tempo que a gente falou disso, mas lembra que a gente comentou numa aula, estudou isso numa aula ainda na escola, que existia essa relação entre os senhores feudais, que um senhor feudal fazia um acordo com o nobre que não possuía terra, ele cedia uma parte da terra, e aí ele se tornava então suzerano, e em troca disso o nobre se submetia a ele, se tornando seu vassalo. Então, isso acabava enfraquecendo mais o poder do rei ainda. Enfim, que dividia mais o território. Então, isso vai deixar de existir aqui. Tá? Então, esses são os resultados da concentração do poder nas mãos do rei, que vai tornando, então, o que nós chamamos de absolutismo. Por quê? Por que absolutismo? Porque o rei vai ser o único que vai mandar, ele vai ter poder absoluto, acima de todos. Ninguém estará acima dele. Então, isso é chamado de absolutismo, poder absoluto, que vem a partir desses 4 itens básicos: ampliação dos exércitos, aumento dos impostos, acaba com o poder e com os direitos dos senhores feudais, até extinguir, até acabar com essa ideia de senhores feudais, e coloca um fim também à relação suzerania e vassalagem, concentrando todo o domínio do território para ele, não dividindo o poder desse território de forma alguma. Então, como resumo da ópera, nós já vimos falando, a concentração de poder extrema nas mãos do rei é chamada de absolutismo, porque ele tem o poder total. O rei passa a criar as leis, executar e julgar de acordo com sua vontade. Então ele é quem determina tudo, né, as leis que serão válidas, como executar as ações e como julgar, quem vai punir quem, de que forma, é ele que vai decidir isso. E suas leis só estariam abaixo das leis, daquelas leis consideradas leis divinas. Como nós falamos, né, uma das teorias é a teoria do direito do poder divino, né, e a teoria do direito divino, que está a ver com o rei estar abaixo somente de Deus. Então as suas leis só estariam abaixo também das leis divinas. E assim nasce o absolutismo. Assim, o que é importante a gente pensar aqui é que as monarquias nacionais, elas começam então a se encaminhar, né, daqueles acordos entre a igreja e a burguesia, começa a encaminhar para um absolutismo, para um momento em que o rei ele tem mais poder, tem mais domínio do que todo o resto. Né? Então isso vai chegar no estado absolutista e dessa forma. E aquela figura colocada ali para vocês terem essa noção. Né? O rei com o poder todo na mão, ele manda no mundo. O mundo todo está nas mãos dele, é mais ou menos assim. Né? Bom, e com essa caminhada, essa evolução, né, para o absolutismo, as alianças que foram feitas antes entre a burguesia e a igreja, né, vão se enfraquecendo. O poder de influência da igreja e da burguesia se tornam menores. Eles não deixam de existir, isso é muito importante. Sempre vai ter esse elo entre a burguesia e a igreja, sempre vai continuar existindo. Mas o poder da influência vai se tornando cada vez menor, né? E a figura do rei vai se tornando cada vez mais importante nessa configuração social, né, e na relação de poder. E um exemplo disso começa na Inglaterra, né, onde o rei Henrique VIII confisca. Né, confisca é o que? Ele toma, ele vai lá e fala: agora vocês não têm mais, agora é do rei isso aqui. Ele confisca os bens da Igreja Católica. Né, e aí funda a Igreja Anglicana, que é né, uma outra vertente, uma outra linha da Igreja do cristianismo, que vai surgir ali, antes ainda talvez do protestantismo. Né? E onde o chefe supremo vai ser o rei, não o papa. Olha que interessante. Né? Então, justamente ele rompe com a igreja, porque se a igreja católica, o papa é o cabeça, né, quem rege toda a igreja católica, então a gente vai criar uma outra igreja onde o rei
vai ser o chefe supremo e não mais o Papa. E aí você percebe esse enfraquecimento do elo entre a igreja e o rei, né, que vai começar aqui. Nesse mesmo sentido do que a gente vinha falando no slide anterior, a filha, né, do Henrique VIII, a Elizabeth, ela vai mais longe, ela vai criar uma rede de espionagem para impedir a organização dos opositores. Né? Ou seja, ela vai criar uma maneira de impedir que aqueles que se opõem ao reinado dela se organizem, porque você vai espioná-los, fazer, né, para descobrir o que eles pretendem, já para impedir que eles avancem. Então não vai ter oposição e vai tornar praticamente o parlamento, aquele, né, órgão, aquele núcleo reservado para criar as leis, praticamente nulo. Vai chamar ele só quando tem alguma coisa muito importante, ou enfim, em alguns casos muito esporádicos, vai praticamente anular o parlamento que deveria criar as leis. Vai concentrar então cada vez mais o poder nela mesma. Na França, um processo semelhante, né, o rei Luís XIV acumulou poder tão grande que ele chegou a afirmar essa frase clássica, né, o Estado sou eu. Ou seja, essa é a expressão máxima do absolutismo. Ou seja, o Estado não é o povo, o Estado não é uma instituição a qual eu represento, a qual, né, eu administro. Não, o Estado sou eu, a minha pessoa é que tem o poder, é que é o Estado. Eu e o Estado sou a mesma pessoa, porque sou eu quem mando. Né? Então isso é a frase máxima, talvez, do absolutismo, né? Que é justamente essa ideia que o Estado é a pessoa. Eu sou o Estado. Eu sou o poder. Eu determino. Eu decido. E mais ninguém. Considerava-se o representante de Deus na Terra, como nós vimos falando, essa ideia da teoria do direito divino também. Ele se aliava, se apoiava nessa ideia. Bom, e assim nós vamos encerrando a nossa aula, tá? E aqui tem uma imagem nesse último slide, como ficou então a sociedade, mais ou menos para vocês terem uma noção, né? Como ficou a sociedade configurada, né, nesse novo momento com o Estado absolutista, com essas monarquias nacionais que vão se tornando um Estado absoluto, né, em que todo o poder está concentrado no rei, em que toda a sociedade funciona em função do rei. Né? E eu peguei essa imagem na internet, está um pouco ruim ali, mas dá para ter uma noção boa. Né? Você vê que a setinha vermelha ela indica o poder e a outra setinha indica o dinheiro. Né? E pode reparar, o que é importante reparar é que todas as setas, de alguma forma, elas vão, praticamente todas elas, para o rei. Né? Tudo funciona e acaba chegando de alguma forma no rei. Né? A única seta que não vai para o rei é a da exploração da burguesia dos artesãos, que nós falamos, a burguesia eram os comerciantes, então eles exploravam aqueles que produziam para vender, acumulavam dinheiro, e aí esse dinheiro ele servia para pagar impostos e um apoio também ao rei. Né? E os impostos que eram pagos. E, além dos impostos da burguesia, também tem os impostos dos próprios artesãos, né? Os camponeses também pagavam impostos ao rei, os impostos feudais que iam para a igreja e para a nobreza, mas que acabavam de alguma forma também chegando em algum momento até o rei. Né? Outra seta que não vai para o rei é a renda do Estado, que muitas vezes ela é destinada para a nobreza e para a igreja para manter aquela relação que nós já falávamos, essa relação de apoio, essa relação de troca que sempre existiu. Né? Mas, como eu falei, bem menor isso. Né? Todos os súditos obedecem ao soberano, está escrito no quadrinho ali, logo abaixo à esquerda, o segundo quadrinho. Os impostos, as leis, moeda e exércitos são nacionais, estabelecidos pelo rei dessa vez. Né? E, o mais importante, a centralização do poder toda no rei. Né? Toda a sociedade funciona em função do rei e se submete aos mandos e ao poderio do rei. Isso é assim que se consolida, se concretiza o Estado absolutista
e assim nós vamos encerrando também o nosso bimestre. Aí, na próxima aula, na próxima videoaula, não sei se vai ser aula presencial ou videoaula, nós vamos tentar fazer uma amarração de tudo isso, tá? E uma breve revisão só para a gente poder fechar e entrar então no segundo bimestre de cabeça. Muito obrigado a todos, né? Espero que estejam se cuidando bem. Até a próxima.